Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder entrar na sua casa mais uma vez. E hoje eu estou com um convidado mais que especial, um amigo pessoal aqui de Curitiba. Vocês sabem que nós gravamos aqui em Curitiba. Eu já vou mostrar para você quem ele é. Então, como eu estava te dizendo, eu estou aqui com o pastor apóstolo Sérgio de Castro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele não gosta do título, mas o título, não que não gosta, né? É aquela coisa que ficou, né, Sérgio? Primeiro, a gente vai falar sobre isso depois. Seja bem-vindo. Ok. Uma alegria receber você aqui no nosso programa. Amém. Prazer é meu, é uma honra estar aqui e poder estar nesse bate-papo, né? Até quase que informal, vamos dizer. É verdade, dizer, né? É verdade. Mas que a gente possa aí abrir o coração e a gente possa comunicar alguma coisa para vocês, aquilo que está dentro da gente, né? E um prazer estar aqui, pastor Flávio. Muito obrigado pelo convite. Amém. Eu já chamo de pastor Sérgio já há algum tempo. Certo. A gente vai falar, Sérgio, sobre o seu ministério apostólico, mas antes, eu queria muito que você contasse quem é o Sérgio, né? Para que os pastores que estão nos assistindo, os líderes, as pessoas que estão nos assistindo, saibam quem é esse meu amigão. Amém. Sérgio Castro é curitibano, né? Da terra do leite quente. Opa. E sou filho de pastor, né? Tenho toda uma herança pastoral e me alegro porque cresci dentro da igreja, conhecemos Jesus, né? Meus pais conheceram Jesus num momento muito difícil da nossa vida. Até numa outra oportunidade a gente pode estar compartilhando o testemunho de uma tragédia na família, mas que acabou se transformando numa grande vitória, numa coisa maravilhosa. E os meus pais tiveram esse encontro com Deus. Eu tinha 7 anos, cresci dentro da igreja, passei a infância, a juventude, me casei com uma moça, a moça mais linda da igreja, a Sônia. Temos uma filha chamada Rafaela, que também é pastora, né? Do ministério. Então, ela já está na 3ª geração de pastores da minha família. Sou pastor no Templo das Águias já há 16 anos, né, que a igreja foi fundada. E a gente tem aí militado pelo reino de Deus, pela causa de Cristo durante esses anos. Sou avô, 2 netinhos, Eita, todos na igreja, uma bênção, uma família muito feliz, muito feliz. Hoje estou no ministério por uma convicção muito grande daquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida das pessoas também. Amém. Pastor Sérgio, assim, uma coisa interessante que eu queria conversar contigo, eu sei que você trabalha muito com liderança, com família. A gente tem assunto de paternidade para conversar. Eu fui no último café nossos cafés aqui, que você ministrou. Você trouxe uma palavra tão linda sobre paternidade. Você tem uma igreja vibrante e é muita coisa para a gente poder conversar. Mas eu queria abordar primeiro alguns assuntos. E o primeiro dele, eu queria falar um pouquinho sobre liderança. Porque eu entendo que isso está muito latente no seu ministério. Nós vamos falar um pouquinho também sobre as igrejas que você abriu. Quantas igrejas o Templo das Águias tem hoje? São 32 igrejas, pastor Flávio. 32 igrejas em Curitiba e no Paraná. Curitiba, região metropolitana, temos hoje uma igreja plantada, 3 igrejas em Santa Catarina, né? E temos uma igreja no Canadá, nossa primeira igreja internacional. Olha que bênção. Está funcionando, está uma bênção lá, então são 32 igrejas hoje. Ô Sérgio, você pediu para eu elencar um assunto, e eu queria já entrar nessa questão de liderança. E a sua liderança, a gente conversa, eu converso muito com alguns pastores que são liderados, seus filhos você chama de filhos, que participam nas nossas reuniões de café da manhã do núcleo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre formação de líder. Né? Como que é formar líder para você? Como que é formar líder num ambiente como a igreja, onde você só tem a influência para poder fazer com que eles caminhem juntos? Ok, pastor. Um assunto que me apaixona. Eu aprendi que sucesso sem sucessor não é sucesso, é fracasso. E quando Jesus esteve na terra, o foco dele era formar líderes, né? E a gente tem aprendido ao longo dos anos que isso é algo que está no coração de Deus.
formar líderes. E o mundo hoje, pastor Flávio, está muito carente de líderes, Verdade. e principalmente líderes que inspiram. Exemplares, né? Líderes que as pessoas olhem para ele e digam, quero ser como ele. Né? Verdade. Tá essa carência. Então, eu acho que todo empreendimento de sucesso, ele tem que ter esse foco em formação de líderes. Né? E a força de qualquer organização, seja ela eclesiástica ou para-eclesiástica, né? Ela necessita, a força dessa organização vai estar na liderança, no time que ela tem, que ela forma. Me diga uma coisa, como que você conseguiu, Sérgio, ter esses 32 pastores, vamos dizer 31, né? Não, 32 ou mais, porque você tem pastores que trabalham com você na sede aqui. Eu não sei se você tem esse número exato, é possível que tenha. Quantos pastores ou casais de pastores você tem contigo? E como que você faz para treiná-los, para mantê-los perto? Me conta esse segredo, porque eu sei que com você isso é muito forte, eles se apegam demais. A gente tem uma escola de ministério, né? Todos os nossos pastores, líderes são formados pela escola chamada EMITA, Escola de Ministério do Templo das Águias. Não só pastores, como músicos, diáconos, administradores. As pessoas que exercem uma função na igreja passam por essa escola, né? É uma escola de 3 anos. Eles precisam passar pela escola. Precisam passar pela escola. Né? E a escola eles vão aprender de Gênesis ao Apocalipse. Olha a gente só. passa por toda a Bíblia, né? Para que eles tenham um respaldo do que fazem, do que ensinam. Né? É diferente quando você conhece a palavra de Deus com profundidade, para que você exerça uma função, seja ela mais simples que seja. Mas Exatamente. os pastores, eles têm que passar, eles são obrigatórios, passar pela escola de ministério. Aí eles passam por um crivo, por uma convenção, eles fazem um estágio, né? E a gente tem um cuidado muito grande na formação dos pastores, porque é o futuro da igreja, é a continuidade, é a cara da igreja, é a imagem da igreja que vai ser passada por onde eles forem, né? Onde a gente plantar a igreja. Então a gente tem esse cuidado de passar para eles o nosso DNA, né? A nossa paixão, a nossa visão, para que eles façam e deem o melhor deles, façam bem, que dêem um bom testemunho e que eles façam diferença realmente onde eles estiverem. A ideia é essa, pastor Flávio, não é só plantar a igreja, não é só expandir, não. É fazer diferença mesmo. É onde plantar uma igreja, fazer a diferença, levar algo diferente, sabe? E abençoar de fato as pessoas. E para isso nós precisamos de pastores bem informados, né? Hoje a sociedade, muitas pessoas veem o pastor não com bons olhos, Verdade, né? verdade. Por conta de alguns testemunhos, na verdade, maus testemunhos, aliás. E, na verdade, hoje todos os segmentos são assim, né? Todo segmento tem o bom, tem o ruim. O próprio Jesus disse que no meio do joio vai ter o trigo, dos bodes vai ter as ovelhas. Então, é o nosso cuidado, né, de formar bons pastores, homens de caráter, né? Homens de visão, homens apaixonados por Jesus. Amém. Isso realmente é muito importante, porque cada vez mais a gente está sendo cobrado como pastores, né? Parece que a nuvem de testemunhas ela aumenta cada dia mais e essas testemunhas muitas vezes são pessoas que nos cobram, que estão de olho, né, no nosso dia a dia. Pastor Sérgio, você falou uma coisa interessante, eu tenho batido muito forte nisso, lá na nossa igreja, que é a questão do crescimento, do conhecimento, né? A palavra diz, se não me falha a memória, em Oséias, se não for você me corrige, você é melhor de Bíblia que eu, que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Oséias capítulo 6, verso 3. Aí, ó, tá vendo como ele é melhor de Bíblia que eu? Essa parte, parece que as pessoas não se aplicam muito nisso, né? E quando conhece, não praticam, porque essa questão do conhecimento, ele só vai ser firme quando praticamos, né? E o que eu acho muito interessante no seu ministério é que você dá o conhecimento e dá o campo para que ele possa praticar. Fala um pouquinho do Templo das Águias, como é que o Templo das Águias trabalha? Conta um pouquinho da história do Templo das Águias. Se der tempo nesse bloco, você conta tudo, senão você continua no outro. Tá bom, tá ótimo. Assim, pastor, eu tenho aprendido, nesses meus longos anos em ministério,
muitas vezes o que o líder fala, as pessoas não fazem. Mas o que o líder faz, as pessoas fazem. Olha que lindo. Então, eu acho que o líder ele precisa ser espelho, ele precisa ser exemplo. E as pessoas precisam ver você fazendo. E é isso que vai inspirar as pessoas. Né? E o Templo das Águias, ela nasceu agora, pós-moderna, né? Na era pós-moderna. 15 anos, né? Fizemos 16 anos agora, esse mês, completamos 16 anos. Olha que benção. E o nosso cuidado de construir uma igreja que tem uma imagem, um nome, e porque por trás desse nome tem um nome que é sobre todo o nome. É verdade. Né? O nome Templo das Águias não é tão importante. O nome Jesus é o mais importante. Então a gente precisa saber o que está fazendo em nome de Jesus, né? Verdade. Então a gente tem esse cuidado. Então a igreja nasceu com essa paixão, com essa simplicidade do Evangelho, mas com essa cumplicidade. Estamos aliançados com Deus no seu plano, nos seus propósitos, e nós queremos estar muito focados no propósito que Deus tem com essa igreja, para esse tempo, para essa geração. Então, o Templo das Águas é uma igreja moderna, nossa música é para cima, é para frente, é moderna, nossa palavra é uma palavra contextualizada. Né? Nossos pastores são jovens, eu sou o vovozinho da igreja, né? Eles são muito jovens mesmo, eu os conheço. 50 e poucos anos, né? Mas tem muitos jovens que são pastores. Muitos deles, pastor, já têm uma formação acadêmica, né? Mas que acabam deixando a carreira para assumir ministério, assumir igreja, porque realmente entendem que vale a pena. Então, o Templo das Águias hoje está aí, né? E a gente quer plantar muitas igrejas, levar luz para as cidades, usando pessoas boas, homens de caráter, para levar o melhor de Deus para as nossas cidades, para esse Brasil e sei lá para onde Deus quiser nos levar. Para o mundo todo, com certeza. Ô Sérgio, uma coisa assim que me chamou muita atenção, eu volto a dizer naquele café que você ministrou, você citou alguns pastores que você trabalhou na vida deles, que você os tirou das drogas, tirou de problemas, aí, de situações difíceis, e você trouxe para um tratamento, e hoje são pastores, são homens de Deus. Eu queria que, assim, nós já vamos encerrar esse bloco, eu já estou no final do bloco, eu estou tentando aqui administrar, porque eu queria que você falasse no próximo bloco sobre paternidade, porque eu acredito que um pastor, um líder, ele precisa ter um coração de pai, né? E aquela palavra que você trouxe sobre paternidade ficou muito forte no meu coração. E no próximo bloco, então, nós vamos falar um pouquinho sobre paternidade. Eu queria que a gente entrasse nisso. Podemos falar sobre isso? Sem problemas, pastor. Então, eu deixei você curioso aí. Nós já vamos para um pequeno intervalo. Eu estou aqui com o meu amigo, pastor Sérgio Castro. Sérgio de Castro ou Sérgio Castro? Sérgio de Castro. De Castro, da família de Castro, né? A gente vai falar um pouquinho, né? E daqui a pouquinho a gente volta, ele vai falar sobre um assunto muito forte, eu tenho estudado bastante sobre isso nesses dias, sobre paternidade. E é uma pessoa assim que tem muita autoridade para falar do assunto. Não sai daí, dá uma ligadinha para um outro pastor que você está assistindo o programa, convida ele, porque o próximo bloco vai ser tremendo e de muita informação para você. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Estou num papo muito gostoso com o meu amigo, pastor Sérgio de Castro, que é apóstolo, né? É pastor de coração, mas é apóstolo de função. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E antes de voltar para ele, eu queria lembrar você, pastor, está aparecendo aí na sua tela, dos nossos cafés de comunhão que acontecem toda a última sexta de cada mês. Você é nosso convidado, venha participar conosco, entre no site, pegue as informações, cadastre-se na newsletter que você vai receber um e-mail todo mês com as nossas agendas. E eu quero mandar um abraço também para os meus amigos e o pessoal da São Brás, da Faculdade de São Brás, o pessoal da técnica que nos recebe nesse estúdio muito legal. Eles têm cursos de EAD. Se você precisa fazer um curso desse aí, entra ali no site da Faculdade de São Brás, que está aparecendo aí na sua tela, e faça o seu curso, porque vai ser uma bênção. Pastor Sérgio, eu queria que você falasse um pouco de paternidade. Eu dei os exemplos no outro bloco,
que você citou de alguns filhos seus que você tirou de algumas situações. Como é que é isso? Ok. Eu creio assim, pastor Flávio, que a paternidade, ela entra numa esfera não só de liderança, mas até mesmo familiar, né? Muitos pais hoje têm sido pai biológico, mas não têm adotado seus filhos no coração, né? E a Bíblia ensina ao menino o caminho que ele deve andar. E a gente precisa ensinar como? Ensinar caminhando com ele, andando com ele, passando vida, passando relacionamento, né? É isso que a gente vai conseguir construir esse filho, né? A partir do momento que ele conheceu o coração do pai. O pai precisa também conhecer o caminho do coração do filho. Precisa ter uma confiança mútua, né? E essa confiança, esse relacionamento só cresce a partir do momento que a gente caminha junto, que a gente tem tempo junto. Então, eu creio sim que de todos os sermões que Jesus pregava, os momentos que ele separava os discípulos, né, para ter um tempo a sós com eles, né, aquilo era aula, mas o tempo juntos era o discipulado, era o tempo que Jesus abria o coração, e era o tempo que Jesus interagia. Era relacionamento, né? Relacionamento que ouvia os discípulos, suas queixas, suas dúvidas, seus medos, seus temores, né? E Jesus interagia com eles. Então foi criando esse laço paternal, né? Que era mais do que amigo, mais do que um líder, era como se fosse um pai. Verdade. E Jesus adotou isso. E isso tem sido, pastor Flávio, um dos segredos nossos, né? Meu pai foi assim comigo, né? Verdade. E é legal porque essa questão de paternidade é o DNA que passa de geração em geração, né? Verdade. Eu aprendi com meu pai mais caminhando com ele, convivendo, do que tudo que ele falou para mim, que ele verbalizou para mim, né? Então, é muito interessante que a gente tire tempo, que a gente gaste tempo com aqueles que a gente quer investir neles, que a gente quer que eles cresçam, dar oportunidade para eles, ver o que eles estão fazendo, dar feedback para eles, mas acima de tudo colocá-los no coração. Esse é um bom caminho para que você consiga formar um bom líder. A questão, ainda falando um pouquinho de paternidade, a gente tem visto, eu tenho estudado um pouco sobre isso, e a gente tem visto que no nosso país, o nosso país é um país praticamente gerado de filhos sem a presença do pai, né? É um país que foi gerado muitos órfãos. E a gente vê que existe ausência de paternidade e existe também paternidade complicada, né? Ou porque o pai não deu carinho, ou porque o pai não sabia dar carinho. E eu tenho algumas situações também lá no meu convívio com os meus líderes, justamente sobre isso, de pessoas que não tiveram o amor do pai. Essa questão, Sérgio, ela é importante no ministério, quando você recebe a pessoa, quando você recebe o pastor, esse tipo de relacionamento. Isso faz com que ele se motive ainda mais para poder ficar perto de você, porque muitas vezes líderes vão embora, deixam seus pastores, justamente por causa dessa falta de relacionamento, né? Como fazer? Essa é a minha pergunta, na realidade. Como fazer para você se aproximar mais? Porque a gente, às vezes, se pede em muitas agendas fora e deixa o filho sem cuidado em casa. Eu sei que você faz isso de uma forma muito intensa e muito sábia. Eu não sei se você entendeu minha pergunta, estou viajando aqui na pergunta, mas querendo essa resposta realmente. Como fazer para que a gente possa tratar os nossos liderados como filhos de verdade? Aqui são dois viés, pastor Flávio. Eu acho que para ser um bom pai é preciso também aprender a ser um bom filho. É muito importante isso. Então, eu tento ser para os meus filhos, né, o pai que o meu pai foi para mim. Então, porque você teve um bom referencial. Exatamente. Eu tive aquilo que eu disse no início, o líder que inspira. Meu pai me inspirava, né? Meu pai nunca pescava sem me levar. Eu nunca jogava futebol sem levar meu pai. Né? Então havia aqui uma cumplicidade, né? Um interesse, porque o filho também precisa adotar o pai. Né? Há uma pergunta latente no coração, no meu coração e até no coração de Deus. Né? Uma pergunta: quem é teu pai? Verdade. Quem é seu pai? Né? Qual é a referência que você escolheu, que você separou para você se inspirar, para você caminhar?
ao lado dele, para você aprender com ele, crescer com ele, né? Então, olhando para o lado ministerial, é muito importante que você escolha um bom pai. Um bom pai, para que amanhã você também use essa mesma referência, esse mesmo DNA, para também ser um bom pai, ter bons filhos, né? Então, tem esse viés. Uma outra coisa muito importante sempre que eu viajo, pastor, para alguma conferência, seminários, às vezes um tempo de oração, um retiro, eu sempre levo os meus filhos comigo, né? Olha, isso é fundamental. Eles estão sempre comigo, né? A gente come junto, a gente brinca junto, a gente ri junto, a gente chora junto. É bom sempre participar da vida deles, né? Às vezes eu sento com eles sozinho e faço perguntas que ninguém faria para eles como pai, né? Olha só. Como está essa área? Como é que você está nessa área? O que você precisa? Sabe? E eles olham para mim e eu falei, não precisa ter vergonha, porque quando você consegue ter um relacionamento saudável, você consegue tirar dos teus filhos a dúvida, os temores, né, as dificuldades que eles têm. Às vezes, quando a gente é muito rígido, muito ríspido, né, com os filhos, eles acabam, o coração fica bloqueado, né, eles acabam fechando o coração para a gente. É muito interessante, pastor Flávio, que a gente entenda que essa questão de paternidade é um viés, né, de duas mãos, de duas vias. Na verdade, o pai precisa adotar o filho, mas o filho também precisa adotar o pai. É verdade. O filho precisa também aceitar essa paternidade. Uma pergunta que eu sempre faço, né? Eu sempre faço para os filhos: quem é seu pai? Quem é a sua referência? Quem você escolheu para você seguir, para você se guiar, para te inspirar? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque com certeza você vai ser como ele, você vai ser a cara dele. Então é muito importante. Então eu tive essa felicidade de ter um pai maravilhoso. Meu pai foi meu discipulador, meu mentor, meu amigo, meu pastor. E cada vez que ele ia pescar, me levava, eu ia jogar futebol, eu levava ele. Nas viagens, a gente sempre estava junto. E essa convivência, né, me fez muito parecido com ele. E a verdade é que hoje eu faço a mesma coisa com os meus discípulos, com meus filhos, com os pastores, com os meninos que a gente está trazendo, está treinando e preparando para o ministério. Eu vou orar, fazer um retiro, levo eles, vou para uma conferência, eu os levo também, seminários, os levo junto, né? Toma um café comigo de manhã, daqui a pouco a gente vai almoçar junto. Opa, delícia. Você vai ver que tem alguns almoçando comigo, né? Verdade. Então essa convivência vai os tornando muito parecido com a gente, né? É verdade. Com o nosso jeito, eles vão falar como a gente, eles vão dar respostas como a gente, né? Eles vão abraçar como a gente, eles vão tomar atitudes, decisões como a gente, pensando E era bem gente. o que Jesus fazia, né? O tempo todo, o intensivo de Jesus, desses 3 anos e meio, passando com os discípulos, era uma coisa muito interessante, porque eles passavam muito tempo juntos, né? Eles dormiam juntos, eles viajavam juntos, passavam o dia todo juntos. E hoje a gente não tem esse tempo todo, né? Foi isso que a moça, né? Aquela jovem encontrou Pedro e disse: você é do time deles. Você é do time deles. Por quê? Porque você fala como ele, Exatamente. teu jeito, teu olhar é igual ao olhar dele, né? Entende? Teu estilo. Então eu acho assim, pastor Flávio, não sei se seria um conselho, mas se eu tivesse que começar todo o meu ministério de novo, eu começaria fazendo discípulos, formando filhos espirituais, passando o DNA. E com certeza eu me multiplicaria, potencializaria o meu ministério e deixaria um ótimo legado para a próxima geração. Ô Sérgio, eu acho que vale a pena nós passarmos para os pastores que estão nos ouvindo, pastores que, como você falou, estão começando agora o ministério, e essa dica, esse conselho que você deu, ele é fundamental. Eu acho que para você ter uma igreja saudável, você precisa ter discípulos saudáveis, né? E pessoas que caminham com você. O próprio Senhor Jesus, no texto que nós estávamos falando aqui, ele diz que ele chamou os seus discípulos para estarem com ele, né? Isso é muito forte, estar com ele, estar é muito mais do que 1 hora de conversa, do que 2 horas no culto,
do que estar com ele é estar mesmo, né? É almoçar, é jantar, é sair, é viajar. E como você disse que faz muito, né? Acho que isso é fundamental. Com certeza. Tudo começou lá na criação do mundo. Verdade. A Bíblia diz que Jesus visitava todos os dias Adão na viração do dia. É verdade. Né? Essa questão de construir o relacionamento. Então, mesmo Adão escondido, Deus sabia o que aconteceu. Né? A gente precisa saber o que acontece com os nossos filhos, a gente tem que estar atento. A nossa agenda não pode ser mais importante que eles. É verdade. Isso tanto espiritualmente quanto família, né? A nossa agenda não pode, o nosso trabalho, nossos compromissos, né? Eles precisam estar no top da nossa agenda, porque na verdade a gente só dá importância, né? A gente só dá tempo para aquilo que é importante para nós. Então é importante que a gente coloque sempre eles no topo da nossa agenda, num local importante, num momento importante, nos horários importantes, tempo de qualidade, porque isso é importante. A menos que isso não tenha importância na nossa vida, que o nosso trabalho, que os nossos afazeres, que nossos compromissos sejam mais importantes do que o discipulado. Aí a gente morre e não deixa legado. É verdade. Infelizmente. A gente deixa livros, a gente deixa mensagens, a gente deixa qualquer coisa. Prédio, menos legado. Né? Verdade. E o legal é esse, realmente, deixar um legado. Né? Um legado. E a gente tem aprendido muito sobre isso, pastor, e quando você olha para a palavra de Deus, você vê o que aconteceu com Davi. Né? Davi foi um grande guerreiro, venceu praticamente todas as batalhas, menos uma. Verdade. Né? Ele não deu a importância que deveria dar para os filhos, teve problema com Salomão e uma tragédia com a próxima geração. Então, foi uma geração que se perdeu por conta... Justamente. Ô Sérgio, eu quero ir um pouquinho mais a fundo nessa conversa de Davi. Nós temos mais alguns minutos ainda e depois nós vamos ter que marcar uma outra para você vir, para a gente continuar a conversa, que é muito boa. Mas eu estava estudando justamente sobre essa questão de paternidade, uma parte a vida de Davi, que a gente vê essas questões dos filhos, dos problemas, mas Davi também teve uma paternidade complicada, né? Jessé, naquela questão toda, ele tinha outros filhos prediletos, né? E Davi, como que você vê essa coisa? Isso pode ter influenciado em Davi também? Dessa coisa de ter sido um pouquinho esquecido. Não conta muito a Bíblia, mas como que você vê isso? Eu creio assim, o coração de Davi, eu penso que estava muito alinhado, né, com o coração de Deus. E isso fez com que ele permanecesse, porque ele entendeu o propósito de Deus. No tempo que ele tinha, nas montanhas de Gileade, né, de oração, de intimidade com Deus. Ele sabia quem era Deus, né? Entende? Então eu acho que foi fundamentado essa fé, essa aliança com Deus de Davi foi fundamentada por conta dessas intimidades. Né? Se realmente ele dependesse do pai, talvez... Então, isso era uma prova que a gente consegue vencer conhecendo mais a Deus. Conhecer. Só que também acho que ele também não tinha uma referência paternal para passar para a sua geração. Né? Aí é onde eu queria chegar, a questão da referência. Né? Sérgio, eu sei que você gosta muito, a gente já está chegando no final do programa, mas eu quero tocar nesse ponto. Sei que você é um amante de Israel, você sempre vai para Israel. E um dia nós vamos junto ainda. Uau! Vamos junto. Faço gosto. Uma coisa que eu aprendi esses dias, muito interessante, com meu amigo pastor Norberto Klassen, um abraço para o Norberto. Ele estava estudando a paternidade na cultura judaica. Ele está falando sobre crescimento. E acho que é um dado interessante para passar para o pessoal aqui. Ele estava me dizendo, você que conhece bem isso, pode testificar. Diz que o menino, ou a criança, ela é desmamada aos 7 anos. Não que ela sai do peito, essa coisa da mãe, mas ela, do 0 aos 7 anos na cultura judaica, ela é criada pela mãe, do 0 aos 7, que aí eles entendem como o desmamar a criança. Dos 8 anos, né, do 8 anos aos 30, ela é cuidada pelo pai, que aí é onde tem a referência da paternidade. Do 8 ao 30. E aos 30 anos ele atinge a maturidade. Ele já pode ser considerado um homem, né, adulto. Então a gente vê que dos 8 anos aos 30 anos é o pai quem dirige a criança. Eu achei
tremendo isso. Deveria ser assim aqui. É verdade. E no caso de Isaac, né? Aham. A Bíblia diz que Abraão fez uma festa muito Justamente. grande no desmame de Isaac. Justamente. Sabia que agora ele estava entrando numa idade que o pai ajudaria o filho a construir seu caráter, a sua masculinidade. Aham. Que é um outro assunto que Vamos conversar muito depois, polêmica, né? É. Que é a questão da masculinidade. A gente Justamente. precisa resgatar isso também. Justamente. Né? É algo que está se perdendo, infelizmente. Né? Mas é isso mesmo, essa história verídica, é assim que funciona. E eu vou contar algo particular aqui. Né? Meu neto fez 7 anos, né? Esse ano. Matriculei ele numa escola de natação e 2 vezes por semana eu nado junto com ele. Nós nadamos juntos, né? Porque eu sei que Deus colocou um tesouro dentro de mim. Verdade. E eu preciso compartilhar com Ele. Que lindo. Eu preciso compartilhar meu tesouro, né? Ele afirma de arma em punho: eu sou apóstolo e profeta, né? Olha que bênção. Ele lê a Bíblia, ele ama Deus e eu creio que eu vejo nele, né? Algo que Deus plantou dentro de mim que eu posso compartilhar com Ele. Que coisa e isso pode ser um legado maravilhoso que eu posso deixar para a minha próxima geração. Timothy, meu netinho, ele vai ser a nossa 4ª geração de pastores. Aí, que benção. Né, da minha família. Então, isso me traz uma alegria muito grande de poder investir esse tempo com ele, Amém. Aprender com ele também, conviver, porque é maravilhoso. Ele é uma criança maravilhosa e a gente precisa ser assim. Verdade. Parar um pouco, sabe, pastor Flávio, de ser estrela. Sabe? É verdade. Tem muita estrela, Tem. mas tem pouco pai, sabe? É verdade. Muita estrela, muito título, Muito forte cargo, isso, sabe? Mas pouco pai. Gente que senta, que abraça e chora com seus filhos, sabe? Verdade. Muita gente que se separa, que quer a sala VIP, né? Mas que não quer os bastidores para estar junto com o filho ali, sonhando, construindo e trabalhando para que ele seja um grande homem no futuro. Verdade. Pastor Sérgio, pena que nós já estamos encerrando o nosso programa, já acabou. Uma pena, mas nós vamos marcar uma outra. Seja muito bem-vindo sempre. Eu queria contar com você mais vezes aqui no nosso programa. Você tem assunto de sobra aí para falar. Nós nem falamos de família ainda, né? Então, muito obrigado por ter vindo. E que Deus abençoe você, seu ministério, o Templo das Águias. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Pode dar um tchau aí para o nosso povo, por favor. Eu gostaria de despedir, deixando aqui um recado para os pastores. Participe do núcleo, né? É muito importante a unidade, é muito perigoso, pastor Flávio, pastores andar sozinhos, né? Houve uma coisa bem interessante agora nessa pós-modernidade, né? O surgimento de novas igrejas, de comunidades, né? Independentes, saindo das grandes denominações, um fenômeno que está acontecendo hoje na nossa geração, mas, ao mesmo tempo, um perigo, né, que nos ameaça, a questão do isolamento, de ficar sozinho. Então, é muito importante que a gente encontre amigos, né, para que a gente caminhe juntos, ore juntos, compartilhe juntos. Então, as reuniões do núcleo é muito importante, né? Hoje, meu foco é formação de pastores. Eu tive nos Estados Unidos, eu fui fazer uma faculdade, pastor, eu busquei conhecer profundamente o pastoreio de pastores, né? Tenho focado muito nisso. É muito importante, pastor, que você não se isole. Há um exército de pastores hoje se perdendo no seu caráter, nas suas finanças, na sua família, porque caminham sozinhos, né? E seremos alvo fácil para aquele que não quer ver a gente no ministério. Então, venha com a gente, venha para o núcleo, venha participar, venha fazer novos amigos, novas amizades, conhecer coisas novas, e você vai ser muito bem-vindo aqui. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Eu amo todos os pastores, eu amo pastores, né? Eu sou apaixonado por pastores e deixo aqui meu abraço para todos os pastores que nos assistem. Que Deus te abençoe, que teu ministério seja profícuo, seja um ministério de sucesso, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê saúde, muita graça em todo o tempo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Forte abraço, até semana que vem. Deus te abençoe.